Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso Fundamentos e Freios e seus componentes. Hoje nós vamos iniciar a 23ª aula e vamos tratar dos assuntos relacionados a cilindros de roda, fluido de freio, tubulação e ver como tudo isso é incorporado ao nosso sistema de freio. Bom, os cilindros de roda, via de regra, no eixo dianteiro, nos nossos calipers, são os pistões do caliper, que são considerados os cilindros de roda do caliper, e no freio a tambor a gente tem os cilindros de roda traseiros. A pressão que é gerada pelo cilindro mestre é em seguida transmitida para todos os cilindros de roda através dos circuitos de freios primários e secundários. A gente já viu isso. Cilindros de roda normalmente são encontrados em dimensões que vão de 19,05, 20,64 e 22,22, esses são os mais comuns do mercado. Para os freios do tipo simplex e alguns freios do tipo dual servo. A gente vê como é que eles transformam a pressão de linha em força aplicada nas sapatas. Então, aqui a gente vê o corpo do cilindro de roda e a gente vê que existem pistões e uma mola entre esses pistões. A gente vê que todo o corpo do cilindro de roda ele é guarnecido por um sistema de antipó que gera justamente está aí justamente para evitar a entrada de intempéries, de pó, barro, areia e tudo mais. Então, a mola entre os pistões mantém os mesmos em contato com a alma das sapatas, através desse pino aqui. Para que isso não ocorra o curso morto do pedal. Então, o que acontece? Essas molinhas entre esses pistões, eles mantêm uma certa pressão nesse pushrod aqui, nesse parafuso de encaixe, onde aqui é colocada a alma das sapatas. E essa pressão faz com que a lona de freio esteja sempre na condição de folga mínima entre a lona, o material de fricção e o tambor, para evitar justamente o curso morto, ou seja, o curso que você tem que fazer pisar no pedal de freio e você tem que deslocar toda a sapata de freio para que ela entre em contato com o tambor de freio e faça ação de frenagem. Então, para evitar esse curso morto e manter essa folga, existem essas molas aqui que mantêm esses pistões aplicados mecanicamente sobre a alma da sapata. Mas como é que a pressão que sai do cilindro mestre é transmitida para os cilindros de roda? Então vamos ver. A gente já viu isso quando a gente estudou no curso médio, que isso tudo funciona através da lei de Pascal, ou seja, a variação de pressão exercida em um fluido transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes que o contêm. Então a gente vê aqui a força de entrada, a área, e a gente vê a força de saída e a área de saída. Então essa pressão, que é força sobre a área, ela é igual a essa pressão na saída, que é a força de saída sobre a área. E se a gente fizer, então, tudo esses cálculos e igualar essas duas condições de equação, a gente vai ver que a força na saída é exatamente a força de entrada vezes a diferença a divisão, o quociente entre a área de saída e a área de entrada do tubo, dessa tubulação. E a gente lembra que o fluido de freio é incompressível, ou seja, você não consegue comprimir o ar é compressível. Isso se dá em função do sistema de um automóvel hidráulico, sistema hidráulico de um automóvel ter um sistema fechado e você não pode então permitir a entrada de vapor de fluido de freio, que a gente vai ver como é que ele acontece, nem de ar no sistema.
O ar do sistema, via de regra, acontece quando a gente vai completar, por exemplo, o fluido de freio no reservatório em cima do cilindro mestre. Deve-se evitar de abrir aquele reservatório de fluido de freio. Por quê? Porque, na realidade, o fluido de freio, a gente vai ver ele, dependendo da composição dele, ele é higroscópico, ou seja, ele é sujeito à água, à umidade. Ele é sensível à água e umidade. Então, quando você tiver água e umidade na tubulação de freio, que é um sistema totalmente fechado, pode ocorrer que você, quando você utiliza recurso demais do freio dianteiro, por exemplo, e que você aquece muito as pastilhas de freio, então, se as pastilhas de freio não estiverem com aquele sistema entre o pistão do caliper e a pastilha de freio, via de regra, tem um sistema de uma borracha, um adesivo, que é chamado de anti-ruído. E aquele adesivo, aquela placa que é fixada nas pastilhas de freio, nas costas das pastilhas de freio, elas servem para reduzir o ruído relativo ao atrito, ao ruído mecânico relativo a vibrações e tudo mais que através do próprio atrito do material de fricção com o disco de freio pode fazer com que haja essa vibração nas pastilhas de freio, mas não é só isso, ele também protege as partes mais profundas do pistão, ou seja, quando você aquece demais a superfície de contato da pastilha de freio com o disco de freio, o que acaba acontecendo, você tem a geração de calor muito alto. Em alguns casos o disco fica até incandescente. E esse calor, então, ele é transmitido para dentro do sistema, ou seja, ele é transmitido pelo material de fricção, ele passa pela plaqueta, que é uma plaqueta metálica de um aço, e ele vai para o pistão de freio. Quando ele vai para o pistão de freio, ele aquece o pistão de freio, e esse aquecimento do pistão de freio que está em contato com o líquido, com o fluido de freio, pode gerar então a vaporização do fluido de freio, e aí você tem então gás gerado dentro do sistema de freio, dentro da tubulação de freio. E como ele é um sistema fechado e o gás é compressivo, então você tem perda de eficiência de pedal de frenagem. Bom, o fluido de freio é um meio preponderante na garantia de transmissão de pressão do cilindro mestre para os cilindros de roda. O ponto de ebulição do fluido de freio é, sim, a sua característica mais importante. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente desce serra, que está com o carro muito pesado, com muitos passageiros, muita carga no porta-mala, e você usa demais, você tem uma serra com declives muito acentuados, você usa demais o pedal de freio, usa demais o freio, aí você tem então consequentemente esse aquecimento todo que eu falei da pastilha de freio, que transmite por convecção e por radiação para o sistema do freio a disco, para os calipers, e dos calipers da pastilha vai para o caliper, e do caliper do cilindro do caliper vai para o fluido de freio, e você tem a perda de eficiência. E essa perda de eficiência é por causa da geração de vapor de fluido de freio. Então, se o fluido de freio entrar em ebulição por transferência de alta temperatura, a geração de gases no sistema hidráulico que é fechado, e o gás é um fluido compressível, perda imediata de frenagem. Por isso que muita gente se assusta em descida de serra. A gente tem sempre que utilizar o recurso de o freio motor do carro, que é a caixa de câmbio, né? Tá? Então vamos lá. Aqui eu peguei o DOT. O DOT, na realidade, é a sigla de Department of Transportation dos Estados Unidos. Eles criaram, então, em função do ponto de ebulição, eles criaram a nomenclatura de DOT 3, DOT 4, que são os fluidos de freio mais utilizados, de uma forma geral, e mais recentemente, não tão recentemente, mas
há alguns anos atrás criou-se o DOPT 5. E a diferença é nitidamente o ponto de ebulição, acima de 260 graus, e isso daqui chega-se facilmente na interface entre a pastilha e o disco de freio. E o DOT 3 e 4 é base de glicol, e o glicol absorve a água, por isso que a gente deve evitar de abrir aquele reservatório de fluido de freio. Para completar o fluido de freio, é mais fácil você fazer a sangria e completar o fluido de freio através da sangria. Fazer isso num técnico especializado, numa oficina de gabarito, de boa qualidade, utilizando sempre o recurso de um fluido de freio bom, de qualidade boa, que tem um ponto de ebulição alto. E em países nórdicos, países onde o inverno é muito rigoroso, outro ponto importante é o ponto de congelamento. Então, nesses países, eles também têm o ponto de congelamento como um item bastante importante na classificação do fluido de freio. Lembrando que o fluido de freio é o elemento que faz toda a parte de transmissão de pressão de linha, né? Que sai do cilindro do mestre e vai para cada cilindro de roda. Aqui eu pus simplesmente uma tabela dando umas propriedades desses DOT 3, 4, 5.1 e 5 e as suas principais diferenças entre ponto de ebulição, velocidade de viscosidade máxima e viscosidade máxima a menos 40, como eu falei, em alguns casos, em alguns países, eles levam em consideração o ponto de viscosidade com menos 40. Isso aqui no Brasil, quando os carros são importados, eles via de regra fazem teste em câmara fria, colocando todo o veículo em câmara fria, depois faz-se a aplicação de freio para verificar se o fluido de freio está correspondendo com aquilo que é o propósito dele. E tem a viscosidade máxima, né? Tá? Essa aí é para vocês terem. A tubulação hidráulica ela pode ser do tipo rígida ou flexível. As rígidas são construídas em paredes duplas e tratadas contra a corrosão. E a gente tem que verificar o seguinte: quando o nosso carro tem bastante idade, a gente tem que observar também toda essa parte de tubulações e de flexíveis. Os flexíveis são aqueles que terminam da tubulação de freio e vão até a roda, até o caliper e até o tambor de freio, que é justamente por causa da suspensão, da movimentação dinâmica daqueles conjuntos, usa-se um flexível alimentado por um parafuso de sangria, né? E a gente tem que verificar isso porque essas tubulações, como os fluidos de freio são à base de glicol, eles admitem água e a água é corrosiva. Mesmo que sejam tubulações tratadas contra a corrosão, elas com o tempo vão se prejudicando e você pode ter todo o sistema de freio prejudicado, às vezes pela tubulação, tá? As tubulações flexíveis são confeccionadas em borracha de parede dupla com tranças de nylon internamente. Tá? A gente termina por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre as válvulas utilizadas no circuito de freio, tá bom? Pessoal, se vocês estão gostando, deixem um likezinho, compartilhem com as pessoas que possam ter interesse desse ramo de engenharia, que é a parte de freios, sistema de freios e os componentes. Tá? Deixa um likezinho para incentivar a gente e eu começo em seguida depois a 25ª aula, ok? Valeu, obrigado.